Estamos ao vivo! Sejam todos bem-vindos à live 75. Se você está assistindo no YouTube ou essa live ficou gravada, se inscreve, aperta o sininho de notificação, porque hoje vamos falar de um tema muito importante: como manter a resiliência em tempos de crise. Eu vou fixar aqui os comentários. A Priscila já vai entrar. Ela acabou de enviar a solicitação. Vou aceitar. E a gente já vai começar o nosso bate-papo, a nossa conversa aqui. Pam, 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 pam. Já enviei a solicitação. Deu um bug aí. Opa, estamos ao vivo já? Tá travando, espera aí, vamos ver. Tá travando. Não sei se é a minha internet. A tua imagem aparece, mas fica embaçado. Pam, 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 pam. Priscila, a sua imagem aparece, mas fica embaçado. Eu não consigo nem te ver, nem te ouvir. Você quer enviar a solicitação de novo? Beleza. Eu aceitei, vamos ver se vai dar certo agora. Será que agora Vamos ver foi? agora. Eu acho que agora vai. Coloquei no 4G. Acho que Tá, agora vai. agora foi. Que bom que deu certo. Legal. Espera Tá me aí. ouvindo bem? Sim, eu consigo te ouvir bem. Perfeito. Espera aí, deixa eu ver aqui. Tá. Priscila, seja bem-vinda aqui nessa live, Obrigada. na nossa live. Como eu já disse, o objetivo dessas lives, né, é fazer network, aprender sobre vários assuntos que eu não tenho domínio. Deixa eu abaixar um pouquinho esse negócio aqui para ver. Bom, acho que agora tá bom. Então, o objetivo é fazer network, né? Conhecer novas pessoas, aprender sobre vários assuntos. E o objetivo dessas lives também é, no máximo 30 minutos, 25 minutos, ficamos aqui a conversar, né, sobre o assunto que o meu convidado traz, e eu faço algumas perguntas. Oi, Patrícia, seja bem-vinda. Então, quero agradecer por você aceitar esse convite, por aceitar partilhar aqui. E você quer se apresentar, quer falar um pouquinho sobre você, o que você faz profissionalmente? Legal. Não, hoje eu sou corretora de seguros, né? Eu já estou nesse mercado aí já fazem 10 anos, né? Atualmente aí o nosso mercado, ele se instalou super bem no home office, engloba muita coisa, né? O brasileiro antigamente, ele fazia muito o seguro automóvel e só, né? Era o único Sim, segmento aí que ele tinha um pouco de conhecimento, nem era muito. E hoje, né, devido até à nossa cultura, hoje em dia o brasileiro ele tem mais consciência, ele já sabe o parâmetro do que ele pode perder, né? Então, hoje se incendiar a minha casa, se incendiar a minha empresa, se eu vir a falecer. Então, hoje ele já tem uma outra cultura em relação ao seguro. Então, eu falo que a gente que está hoje no mercado, depois dos anos 90, a gente está pegando aí um miolo bom, que as pessoas estão mais conscientes, com uma cultura bem diferente do que era aí antes dos anos 90, né? Que era bem mais sim. difícil trabalhar nesse mercado. Legal. Eu Às moro em vezes, Campinas, sim. sou casada, tenho 3 filhas, né?
Então, para mim, o home office, ele se enquadrou muito bem no meu segmento, né? Porém, Sim. por eu ter minhas filhas, por eu ter toda uma dinâmica com elas também, eu tenho, acho que o tema foi excelente, né? Eu tenho que ter muita resiliência, eu tenho que ter Resiliência. muita resiliência, né? Mas acho que não é só nisso, acho que tudo que a gente for construir de grandioso, né? Eu sempre falo isso, tudo que é grandioso, que a gente tem aquela expectativa no coração, isso anda com a resiliência. Um casamento sólido, uma família aí que tem uma estrutura boa, Uhum. ou então, eu quero ter uma equipe aí motivada para vendas, ou seja, qual for a segmentação. Então, tudo isso, né, precisa de resiliência. Então, eu falei, Legal. não, por isso que eu falei, vamos falar sobre a resiliência. Legal. A Patrícia falou: oi, boa noite. Conhecimento nunca é demais. Que bom. A Mayara também disse boa noite. Pessoal, é o seguinte: nós estamos começando agora a live, então vocês fiquem à vontade em perguntar. O assunto hoje é sobre resiliência, né? Como ter resiliência em tempos de crise, em tempos difíceis, como o que a gente está vivendo hoje, agora. E então, se vocês tiverem qualquer pergunta, fazem na Priscila, ela vai responder, fazem para mim, se eu tiver conhecimento também vou responder, e assim a gente vai crescer. Tá, eu acho que esse tema aqui sobre o mercado de seguros, né, seguros de consultoria de seguro, né, que você trabalha, eu acho que seria um bom tema também para a gente conversar, né? Mas Sim, perfeito. de momento vamos ficar com essa aqui, como ter resiliência. Mas assim, indo propriamente no nosso tema, nosso assunto, por que que você acha que esse é um tema importante da gente conversar? Principalmente pelo fato do mundo hoje estar muito imediatista, né? Sim, Hoje, acho que até mesmo devido à pandemia que a gente está vivendo, devido a tudo que a gente está passando, antigamente você ia no banco, você pegava uma fila, né, e você esperava você ser atendido ali na hora. Hoje, devido a todo esse cenário, muitas vezes você tem que mandar um e-mail, você tem que passar um bom tempo numa linha aí de 0800, né? Então, eu acho que assim, o que a gente está aprendendo com isso tudo que está acontecendo é que muitas vezes o imediato ele não vai resolver o nosso problema, né? A gente tá, eu vou te falar porque a minha natureza não é essa, ser resiliente, né? É uma coisa que eu venho adquirindo agora, né, de um ano para cá devido à pandemia. Então, assim, eu sim, não sou assim, né? Normalmente, quando eu tinha que resolver alguma coisa em relação à companhia, jamais que eu ia ligar. Normalmente, se fosse imediato, se eu precisava de uma resposta ali na ponta, eu ia até a companhia, né? Ou até mesmo eu ligava, mas assim, era muito rápido, né? Hoje em dia, não. Devido a tudo isso que a gente está vivendo, a gente tem que. E assim, não só no trabalho, né? Até mesmo com pessoas, igual hoje, nem todo mundo, muitas vezes você vai falar com o cliente ou você vai falar com o seu, no meu caso, a seguradora, mas tem gente que não é o fornecedor, e muitas vezes nem todo mundo está tendo a paciência que a gente tinha um tempo atrás, a resiliência que a gente está começando a ter agora, eu acho que ela não vai ficar só no cenário da pandemia, ela sim, vai ficar no pós também, né? Porque muita coisa vai mudar, né? Tem banco que fechou do ano passado para cá 500 agências, né? No país. Então, assim, isso vai ficar vai migrar, a gente vai migrar de fato, né? Pro sim, home office, para a internet, muita coisa ainda vai, óbvio, a gente vai precisar, mas o que eles puder fazer para diminuir isso, eles vão fazer. Então, cada vez a gente vai ter que passar a ter mais resiliência, tanto no trabalho, tanto no convívio aí com as pessoas, na dinâmica de lidar com as pessoas, né? A gente vê aí que tem muita gente que eu vejo que a maioria das pessoas que tem dificuldade de se adaptar a essa situação que a gente está vivendo, elas sofrem, né? E elas são as que mais precisam, de fato, aí que a gente tenha mais paciência, mais resiliência, que a gente tenha um suporte, um apoio para dar para elas, né? sim. Então, eu acho que o tema ele foi escolhido justamente por isso, para a gente começar a pensar
como que isso pode ajudar no nosso dia a dia, como isso pode ajudar na nossa convivência, seja profissional ou não, né? Eu acho que isso a Legal. gente tem que levar para o nosso dia a dia mesmo. É uma coisa que, como eu te falei, eu não era assim, a minha natureza não é essa, quem me conhece sabe, né? Eu sou uma Uhum. pessoa mais agitada, eu quero tudo para ontem, eu começo uma coisa, eu quero terminar na hora. Não, a pandemia me trouxe isso, nem tudo eu vou conseguir fazer na hora, nem tudo eu vou conseguir na ponta, e tudo bem, né? Há coisas que Uhum. precisam sim esperar, né? Não tem como. Então, o imediatismo, essa geração imediata que a gente está tendo agora, que é uma geração que vem e quer tudo para ontem, isso vai, acho que, vai dar uma amortecida, vai amenizar, porque a realidade não é assim, né? As coisas não Sim. funcionam assim. Isso é desde quando o mundo é mundo, né? Deus fez o Uhum. mundo em 7 dias, uma mulher engravida, ela demora 9 meses para gerar aquele bebê. Então, tudo demanda resiliência, né? Tudo que é Sim. divino, grandioso, como eu estava te falando, eu quero um negócio próspero, eu quero uma família, nossa, eu quero estruturar minha família. Tudo isso demanda tempo, né? Não é do dia para a noite. Então, é um tijolinho por dia, é uma construção, e para tudo isso é necessário a gente ter muita resiliência. Então, se você quer Le- uma coisa imediata, se você quer uma coisa para ontem, não, isso não será algo grandioso. Legal. O Gabriel acabou de entrar. Oi, Gabriel, seja bem-vindo. A K Bueno também, seja bem-vinda. A Du Lourenço, seja bem-vinda. Ela disse, concordou com você, disse exatamente. Fabian, seja bem-vindo. Acho que a nossa live será amanhã também. Então, pessoal, nós estamos falando sobre resiliência, como ter resiliência em tempo de crise. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário para vocês contribuírem, se vocês acharem que esse conteúdo está fazendo sentido, fiquem à vontade em enviar para as pessoas ou apertar nesse coraçãozinho, que o objetivo é o mesmo. Quando você aperta nesse coraçãozinho, o Instagram entende que esse é o conteúdo bom e envia esse conteúdo para as pessoas. Então, é uma forma também que tem para a live chegar para mais pessoas. Mas aí eu queria fazer outra pergunta, né? O que eu acho que essa seria a primeira pergunta, mas eu vou fazer como a segunda pergunta. O que é a resiliência e como esse momento difícil, como a pandemia influenciou para como o momento que nós estamos influenciou para termos ou não termos resiliência? Não sei se foi A claro. re- O que é a resiliência, assim, em forma bem simples para o pessoal entender como é que a pandemia entra nesse jogo de resiliência. E como é que era a resiliência antes da pandemia? Acho que você falou um pouquinho de como é que vai ser depois da pandemia, mas se você querer abranger, colocar mais de uma maneira mais ampla. Sim. O que acontece? Quando a gente, vou dar até um exemplo, né? Sim. Quando você tem uma meta e Aham. você começa a sofrer uma pressão. E Sim. essa pressão, de certa forma, ela começa a mexer com o seu psicológico, ela começa a mexer com todo o seu sistema nervoso. Tem muita gente que tem ansiedade, tem depressão, porque trabalha num lugar onde fica sob muita pressão devido à meta, devido a número, devido a Uhum. resultado, e essa pessoa sofre. Essa pessoa nitidamente ela não consegue desenvolver uma resiliência. Porque a resiliência, ela aparece nesses momentos. Então, se eu tenho uma meta, se eu sou pressionada, não, eu tenho a resiliência ali, eu tenho a tranquilidade de parar, montar aí um plano de ação e me estruturar em cima dele e fazer o que deve ser feito. Então, na maioria das vezes, a pessoa, quando ela não é resiliente, ela desiste. Ela desiste porque, assim, ela não tem a a estrutura resiliente, né, de falar, não, eu não vou desistir. Desistir não é uma opção para mim. Eu vou me reestruturar, eu vou mudar de ângulo, eu vou mudar de plano, mas eu não vou desistir. Isso não é uma opção para mim. Porém, eu vou me realinhar e eu vou seguir. Não, ela automaticamente ela já trava, ali é onde, ou ela desiste, no caso, né?
ou então ela começa um plano e não termina. E a resiliência, ela nada mais é que isso, né? É você se manter equilibrado mesmo no cenário de guerra. Então, assim, Hum, você mesmo diante de uma pressão, nossa, eu tô com, o meu número não tá batendo, né? Ah, eu trabalho quinzenal, eu não atingi a minha meta quinzenal. Peraí, eu vou montar um plano de ação, eu vou me reestruturar e eu vou levantar o que eu posso fazer nesse momento. Então, isso é você ser resiliente, você não se desesperar, você não assim, se desestruturar mesmo, que eu falo até mesmo psicologicamente, mentalmente, fisicamente. Muita gente, devido à pressão, ela começa a ter vários sintomas, ela adoece, né? Então, isso é a falta da resiliência. A gente persistir, a gente permanecer, não desistir, né? Porém, se uhum, reestruturar nisso. Então, a resiliência nada mais é que isso. Ela vai ajudar muito a gente agora, como você falou, no cenário que a gente está, e praticamente é um cenário de guerra, né? O que a gente está vivendo. Mas antes não, porque querendo ou não, antes da pandemia, o imediatismo ele já existia, é óbvio, né? sim. Mas você tinha mais acesso. Então, vamos supor que esse banco que eu estou te falando, que fechou 500 agências, né? E Uhum, a menos no Brasil, o que ele está fazendo hoje? Ele está migrando para o digital. Ele está falando para você que verdade. você tem que baixar o aplicativo e aí ele vai indicando você o que você deve fazer, o que você tem que fazer, né? Dentro daquele contexto. Ah, eu quero emitir lá um cartão porque eu perdi o meu. Ele vai te direcionar para aquilo. Em último caso, você vai ter que ligar, você vai ter que ficar, que seja meia hora, 40 minutos, aguardando alguém te atender. Então, tudo isso demanda resiliência, entende? Muitas vezes a Sim. pessoa que vai te atender, ela não vai saber te orientar, ou então, se ela souber, às vezes você, por ter passado meia hora no telefone, você perde a paciência, né? Muito facilmente, e aí você Uhum, acaba se excedendo, não resolve o que tem que resolver. Então, a resiliência, eu acho que ela trouxe isso para esse contexto de agora, porque a gente não tem opção. Em várias ocasiões, a gente não tem opção de não ser resiliente. A gente está tendo que aprender a ser, né? E assim, sim. até mesmo, pessoal, eu assisto muita live, eu vejo várias lives, né? Porque antes, um exemplo, um sábado à noite, a gente não estaria em casa, né? A gente não estaria Uhum, fazendo coisas que muitas vezes a gente não tem paciência para fazer. Assistir uma série, conversar, fazer. Não, a gente queria, principalmente quem é jovem, eu vou sair, eu vou para balada, eu vou para um barzinho, eu vou, enfim, né? E tudo isso a gente está adquirindo agora com a pandemia, porque antes não era a nossa cultura, né? sim. A Eduarda Ah, falou: quem aham, mais se frustra é os que têm é os que acham que tem controle da realidade, quando a é gente não verdade. tem, né? A gente não Verdade. tem controle nenhum. É verdade. Por exemplo, desde 2020, né, ano passado, quando começou esse negócio de pandemia, a gente foi esforçado praticamente mudar a nossa rotina de forma bem drástica, né? Nós estávamos acostumados, né, eu falo mundialmente, aqui no Brasil, né, estava acostumado a depois, o ano só começa depois do carnaval, né? Vem o ano novo, vem a virada de ano, vem aquelas festas, vem Natal, vem o carnaval ainda, né, 2020. Aí depois, março, quando o pessoal falou, não, agora eu vou começar a viver, né? Digamos assim, viver. Agora eu vou começar a viver, eu vou começar a trabalhar, vou começar a fazer minhas coisas. Exatamente no dia 15 foi decretado pandemia. Então foi meio que um choque, né? Mas como? A gente vai ter que ficar em casa, vai ter que ficar confinado, vai ter que ficar dentro de quatro paredes. E, como eu disse, nós não estávamos acostumados com essa rotina de ficar dentro de casa. E, de certa forma, cria uma certa ansiedade, né, por parte de ficar dentro de casa. Ficar dentro de casa seria algo legal, porque a gente vai estar com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, só que nós não estamos acostumados com isso. Como você falou, a sociedade em geral é uma sociedade que
imediatista, né? Quer as coisas rápido, quer as coisas para ontem, quer as coisas para agora. Então, em função disso, elas não querem ficar em casa. Isso, de certa forma, afetou muito a mente, né? A maneira como as pessoas pensam, resolvem problema. E, inclusive, saiu matérias de relacionamentos serem destruídos, divórcio, o número de divórcios aumentou, os pais brigarem com os filhos porque não conseguem ficar muito tempo convivendo. Então, de certa forma, isso só mostrou que a nossa sociedade é uma sociedade totalmente doente, né? E assim, quem falar que esse momento está sendo fácil está mentindo. Esse momento não está sendo fácil para ninguém. Desemprego, falta de coisas, às vezes. Então, são várias situações que requer que a gente seja resiliente, né? Requer que a gente olhe esse momento difícil como uma forma de a gente aprender alguma coisa, né? Para a gente não se frustrar, senão, no final das contas, nós vamos acabando doente depois de terminar essa fase, né? Então, eu acho não, a nossa sociedade está doente. E esse momento de pandemia veio, sei lá, aumentar, né? E como é que, por exemplo, o que você tem feito? Essa é uma pergunta pessoal. O que você tem feito para se manter resiliente nesses momentos que você está em casa, está trabalhando em casa, nesse momento que o mundo se encontra, crise política, vem vacina, não vem vacina, agora mais ano que vem eleições, soltaram outro, prenderam outro. Como é que você tem se mantido com essas notícias Olha, aí? eu acho que nesse momento não teve ninguém, né, que não prestou mais atenção na sua vida espiritual, né? Eu acho que não teve Isso. quem não se voltou para dentro, para arrumar, acho que a casa lá dentro primeiro, né? Acho que não teve quem não se viu da forma que é, né? A gente ficar em Sim. casa, igual você falou, a gente se isolar em casa, ficar sem, muitas vezes, ver uma pessoa que você gosta, sem ver seus pais, sem ver seus amigos, enfim. Isso é uma coisa que faz com que a gente conheça o nosso íntimo novamente, né? E Sim. eu falo que a minha vida espiritual, acho que não só a minha, como de muita gente, mudou muito. Então, a gente sempre tem aquele negócio, né, que muita gente fala, a gente só recorre a Deus na última circunstância, né? Eu falo que quem recorreu nesse momento a Deus, porque é a última circunstância, né? A gente começa a ver pessoas muito próximas, né? Ou elas estão enfermas, muitas já, né? Teve muita gente que perdeu o ente querido. Então a gente começa a ver que se nesse cenário a gente não se voltou para algo divino, muitas vezes a pessoa ela não, enfim, ela segue a religião dela, mas porém ela não espiritualmente, né? Ela não havia Sim. ainda tido esse encontro, ela ainda não tinha feito, assim, acho que investido, né? De forma tão como agora esse momento que a gente está vivendo. Então eu Sim. vou te falar bem assim, claramente, né? Eu acho que, de certa forma, o que mudou muito em mim foi a minha relação com Deus, né? Acho que Deus, mais do que nunca, intensifiquei minhas orações, né? Eu tô vivendo, como eu te falei, eu trabalho no meu office com as minhas filhas, então, assim, eu tenho participado ativamente de uma fase com elas, coisa que eu não teria, talvez, oportunidade de fazer isso se não fosse a pandemia, né? Aham. Então a gente começa a se voltar para o que de fato é importante, né? Porque se o mundo não tivesse parado dessa forma, se a gente não tivesse no cenário que a gente está agora, talvez muitos pais, muitas mães não tivessem se voltado para os filhos, né? Talvez muitas e muitas empresas não tivessem visto o funcionário como um colaborador, né? Como Uhum. a gente não tivesse apurado esse lado humano nosso, né? Então eu falo assim que muitas vezes, como nesse caso, né, devido a tudo que a gente está vivendo, se teve uma coisa que aconteceu de bom, foi as pessoas estarem mais humanas, elas Sim. estarem mais apáticas, né? Elas estarem mais sensíveis aí tudo que está acontecendo, porque a gente não tem como não se sensibilizar, né?
com a Uhum. quantidade de morte que a gente vê, com a quantidade de pessoas desempregadas, com a economia. Então não tem como a gente não se sensibilizar com várias coisas, né? A gente está mais sensível às pessoas, a tudo que a gente está vivendo. E eu acho que se teve uma coisa assim que me faz hoje, de fato, assim, viver melhor, é eu fazer minha oração de manhã, é eu sempre Uhum. estar aí com a minha fé, porque não tem o que a gente, para onde a gente olha, eu falo que jornal, televisão, eu não assisto mais. Aqui na minha casa nós não assistimos, porque realmente aquilo, se você todos os dias eu terminar, eu fechar meu computador e eu for para frente do jornal e eu ver o número de mortes subindo, os hospitais lotados, não tendo atendimento para todo mundo, não adianta, aquilo vai remeter um cenário caótico para mim, que eu já sei que tá, mas assim, eu ficar consumindo aquela informação, eu ficar consumindo aquele conteúdo, isso vai com certeza afetar a minha cabeça, a minha mente, e eu não tenho como suportar isso. Então, assim, Uhum. acho que cada um vai saber no seu dia a dia o que te faz mal, né? Eu, no meu caso, o que me faz muito mal é jornal. Não vejo mais jornal. Eu levanto cedo, eu vejo a internet, eu faço meu trabalho, mas eu não ligo a televisão em casa. Legal. É, normal, o que que eu tenho feito para se manter tranquilo? Oi, Casimiro, seja bem-vindo. Tata Gregórios também, seja bem-vinda. Seja bem-vindo, no caso. Nós estamos falando sobre resiliência, como ter resiliência em tempos de crise. Se vocês tiverem alguma coisa para contribuir, fiquem à vontade, comentam ou fazem perguntas que a gente vai responder. É, uma das coisas que eu tenho feito, né, você falou muito bem sobre ler, sobre estar mais tempo com Deus, sobre buscar mais a palavra de Deus. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é ler. Ler tem sido uma terapia, tem sido uma terapia para mim, para esquecer um pouquinho desse momento que o mundo se encontra, esse momento tão conturbado. E outra coisa também que eu faço, não sei se você assiste todas as lives do 459, do Clube 459, do Pablo. Então, eu fiz o 459 em 2018. Ah, sim, era um treinamento, né? É, eu fiz, foi em 2018, 2019, não, foi em 2018 que eu fiz. Eu trabalhava numa empresa naquela época, né, numa corretora, e aí eu fiz o curso, assim, eu já pensava muito, né, em empreender, e aí foi até o curso que me fez ter essa tomada de decisão aí, de partir para o que eu faço hoje. Então, me Legal. ajudou muito, esse curso do Uhum. Pablo me ajudou demais, assim, em vários âmbitos aí da minha vida. E com certeza foi fundamental para mim tomar certas decisões que eu tomei. Sim, Porque, nossa, é excelente. Eu vou te falar que hoje eu sigo ele, mas eu não faço, não faço mais nenhum curso. Mas em 2018, quando eu fiz, foi excelente para mim. Mudei várias coisas, assim, vários pensamentos, várias crenças limitantes que a gente tem, né, sim. dentro da gente. Isso com certeza foi fundamental para mim. Eu Legal. tenho quase certeza, foi em 2018 mesmo. Foi os primeiros cursos. Hoje eu vejo, né, o quão grande ele ficou, como ele tá forte na internet, como, nossa, eu vejo porque assim, quando eu fiz, era tudo muito simples, muito simples. Ele não, e até ele mesmo, ele foi se aperfeiçoando, porque quando eu fiz, ele não era quem ele é hoje, né? Sim, Então, a gente imagino. começa a ver como, não, na época, eu acho que ele não tinha 100 mil seguidores. Com certeza que não. Ele não tinha 100 mil seguidores. Então, assim, e foi os primeiros que ele fez, assim, e nossa, foi muito bom para mim, me agregou muito. E hoje, quando eu vejo, né, nossa, ele tá super forte na internet, muita gente que não conhecia ele passou a conhecer. Nossa, é bem legal ver a história dele. Legal. Então, eu faço, na verdade, né? Todos os dias, às 4h59, ele abre uma live, fala sobre vários assuntos. Então, eu tenho acordado, isso tem sido muito bom para mim.
E uma das coisas que ele faz no 459 é fazer o boot cerebral. Nossa, eu acho que foi uma das melhores coisas que eu já conheci, que é o boot cerebral. Porque com o boot cerebral, ele te faz você, não simplesmente, o boot cerebral no caso, né, te faz não simplesmente você pensando agora, mas parar de pensar no futuro ou no passado, né? Que o futuro é excesso de ansiedade, futuro é excesso de ansiedade e passado é excesso de estresse, né? O Falei ao passado, no contrário, né? caso, é depressivo, né? Você entra num Depressão é quadro de excesso do depressão. passado E o futuro, e o você entra futuro é num quadro de excesso ansiedade. ansiedade. Então, eu tenho feito isso e tem me deixado bem mais tranquilo. Hoje eu só me preocupo com o hoje, com o agora. Se ele falar o que, que eu vou fazer amanhã... Não, claro que eu sei o que, que eu vou fazer amanhã, mas não é assim algo que me preocupa, que me deixa tão inquieto. Então, isso tem me ajudado muito para se manter bem mais tranquilo nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo, né? Priscila, você tem mais alguma coisa que você queria falar? Gui, seja bem-vindo. A gente já está aí na reta final da nossa live. Tem mais alguma coisa que você queria falar? Você quer dar algumas 3, 4 dicas o que você tem feito, né? Ou o que você aconselha as pessoas a fazerem para se manterem resilientes nesse momento de pandemia, nesse momento difícil. Aí você falando, se tiveres alguma pergunta, pode fazer a pergunta para mim. Se não tiveres, a gente encerra aqui a nossa live. Sim, acho que a gente tomar a decisão, né, do que a gente quer, do plano que a gente vai executar e a partir disso não desistir, mas ter resiliência, né? Porque a gente tem a opção de desistir quando na nossa mente ela existe. Quando a gente não tem essa opção, a gente vai modificar, a gente vai mudar a rota, mas a gente não vai desistir, a gente vai ter resiliência, né, de fazer encontrar aí uma saída, uma forma de fazer dar certo, mas desistir não. Então é isso, eu agradeço aí a minha participação, viu? E vamos ver se futuramente a gente não faz uma aí, como eu te falei, com um Opa, assunto aí do brasileiro e o seguro, né? pode deixar. Todas as pessoas que já passaram aqui, eu estou ativando o gatilho da reciprocidade. Na verdade, eles estão ativando o gatilho da reciprocidade. Isso quer dizer que se a pessoa me convidar para fazer uma live, eu não tenho como negar. Então, fique à vontade em me Que legal. chamar para falar sobre marketing digital, crescimento no Instagram, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, crescimento com Deus. Então, são assuntos que eu Que tenho um legal. pouquinho de domínio e eu consigo partilhar em 30, 45 minutos. Então, vai ser muito legal se você querer me convidar. Pode ser nessa fase das 25 lives que faltam. Então, eu vou conseguir, vou dar um jeito de encaixar, né, algumas coisas que a gente já combinou. E eu acho que vai ser muito Uhum. legal assim, a gente aprender um com o outro. Sim, com certeza. Não, vamos fazer sim. Eu vou marcar com você direitinho e a gente faz sim. E aí você fala um pouco sobre o marketing digital. Esse negócio está tão em alta, né? Uhum. E é o nosso novo mundo, é o nosso novo mercado. E quem É. não estiver nele vai ficar para trás. E aqui no Brasil, ele só tá, na verdade, nem começou, né? Isso é só uma causa da pandemia. Quando realmente a pandemia acabar, aí as pessoas vão entrar com força, vão entrar com muita força. E eu acho que é muito importante. Na verdade, vamos falar na live, né? Eu já Sim, queria entrar sim. aqui no assunto, mas, cara, eu queria Entendi. agradecer por aceitar aqui, por estarmos aqui. Eu acho que foi um papo bom, foi um momento Com legal que a gente certeza. conversou aqui. E eu Com acho certeza. que é importante a gente se manter resiliente, não pensar muito no passado, não pensar muito no futuro, viver o presente. Eu acho que é muito, 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 mas muito importante viver o presente. Às vezes é difícil, às vezes a gente tem problema em casa, às vezes a gente tem preocupação, tem contas para pagar. Eu vivi com contas para pagar durante 3, 4 anos e são contas altas, mas isso não tirou a minha paz, né? Tem uma frase de um cara que diz o seguinte: se o teu problema tem solução, então não tem por que se preocupar. Se o teu problema não tem solução, então a sua preocupação é em vão. Desde que Sim. eu entendi essa frase, cara, faz muito sentido. Se o meu problema tem solução,
Tá, então eu vou ficar mais tranquilo, não tenho por que me preocupar, porque porque o problema tem solução. Agora, se não tem solução, vou me preocupar para quê se não tem solução? Então Você eu vai se acho que desgastar, né? então eu acho que é isso que a nossa sociedade precisa. E parar um pouquinho dessas redes sociais, por exemplo, agora eu vou ficar mais um tempo, até 21 horas, que é a hora que eu fico até nas redes sociais, e depois eu vou dormir. Eu acho que isso também diminui um pouquinho a ansiedade, o excesso de informações que a gente coloca. Priscila, Com certeza. obrigado. Não sei se você tem mais uma coisa para falar. Se não tiver, fale agora, eu escale para sempre. Eu vou encerrar a live. Não, obrigada também. E vamos marcar sim. Vamos marcar da gente estar fazendo aí uma live, tá bom? Legal. Obrigada, gente. Boa noite. Vamos fazer um E print adorei aqui. estar aqui. Sim. Vamos fazer um print aqui. Pessoal, obrigado por vocês estarem aqui. Nós vamos fazer um print agora. Se vocês quiserem comentar na live, vou deixar salvo até amanhã às 12 horas. Se vocês quiserem comentar, enviar para alguém, então fiquem à vontade. Uhum. Beleza? Vamos fazer um print aqui. Foi. Priscila, obrigado. Deus abençoe e eu vou esperar o seu convite aí. Obrigada. Tá bom, então. Obrigada, viu? Tchau.